Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Éder William. Sejam bem-vindos ao documentário da Memória Assembleiana, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. Estamos conectados com o Brasil e o mundo pelo Facebook e YouTube. E nesta sexta-feira, 7 de março de 2025, o nosso convidado para falar-nos sobre revisitando a história pentecostal é o pastor Isael Araújo. O nosso convidado é pastor assembleiano, historiador e diretor da Faculdade Evangélica de Teologia, Ciências e Biotecnologia, a FAECAD, que é pertencente à nossa Convenção Geral, a CGADB. Mais uma vez, é uma honra tê-lo conosco aqui, pastor Isael. Seja bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana. Paz do Senhor. A paz do Senhor, mais uma vez, pastor, nosso querido pastor, professor, doutor, pastor Éder William. É um prazer muito grande estar sempre sendo entrevistado e falando com o seu público, com aqueles que têm sempre nos dado uma audiência. E parabéns, pastor Éder, pela perseverança em estar sempre destacando temas de grande relevância para o povo evangélico, para a Igreja Assembleia de Deus, para o mundo pentecostal que nos assistem. E muito obrigado você que está conectado. E aqueles que sempre vão estar assistindo, né, a esses assuntos, e com certeza vamos cada vez mais crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Prezados internautas, participe conosco, deixando o joia, o like. Isso ajuda a impulsionar a nossa página no Facebook, do Memórias das Assembleias de Deus, que hoje contabiliza cerca de 330 mil seguidores, e também do nosso canal no YouTube. Pastor Isael Araújo de Moraes é uma referência no país e para além do nosso Brasil, e recentemente ele recebeu esse convite tão especial que ele vai contar para a gente, porque nós temos aqui na imagem a capa do livro desta obra acadêmica de grande envergadura, revisitando a história pentecostal. Pastor Isael, conte para nós aí a história, como é que surgiu a ideia da publicação deste livro tão relevante, revisitando a história pentecostal. Bem, objetivamente, já alguns pesquisadores do pentecostalismo mundial vinham se interessando em contar, fazendo artigos sobre o avivamento pentecostal, sobre o batismo, a experiência do batismo no Espírito Santo e dons espirituais, o pentecostalismo entre povos dos países da região da Escandinávia, noruegueses, finlandeses, principalmente suecos, isto nos Estados Unidos. Então, alguns deles, como o pastor, professor, Dr. David Gustafson, de Chicago, ele é do Departamento de Teologia, de Divindade, doutorado e mestrado da Universidade Trinity, em Chicago. Ele se interessou em trazer para a pesquisa mais aprofundadamente, o que aconteceu em Chicago e na região do meio-oeste, do centro-oeste, melhor dizendo, dos Estados Unidos. E sempre um pouco de curiosidade do que, de fato, aconteceu. Então, o Dr. Gustafson, ele resolveu ir a fundo, mas iniciando com um encontro de pesquisadores, isto a partir do ano de início de 2022. Então, ele
fez contato com os amigos dele, nomes famosos, como David Rogers, David Bund, Raquel Estebor. E, então, lá na Suécia, doutor Janouke Alvarsson, são pesquisadores, historiadores, eles não são propriamente teólogos, mas são nomes de destaque. E, então, este simpósio, ele tinha um objetivo de, no final, escrever um livro sobre essa obra. E aí, um pastor que foi missionário aqui no Brasil, um pastor norte-americano chamado Joel Reiter, ele foi missionário no Brasil e em São Paulo por quase 20 anos. Coincidentemente, ele é da denominação batista sueca, que Gunnar Wing e Daniel Berg pertenceram nos Estados Unidos. Essa denominação ela começou nos Estados Unidos, pelos imigrantes suecos dos Estados Unidos, em 1852. Então, eles formaram igrejas batistas suecas nos Estados Unidos. A concentração maior deles é justamente no meio oeste dos Estados Unidos, a região de Illinois, Chicago, Michigan, Minnesota, South Bend, todos aqueles estados ali foi onde eles iniciaram. E então, o pastor Joel Reiter, ele é ex-aluno, ele é formado pela Trinity. E eles se conhecem com o Dr. David Gustafson. Então, a coisa ganhou assim, um formato sério de juntar um grupo, e eles já tinham consciência de que a maior expressão, e daqui a pouco a gente poderá falar sobre isso, que a maior expressão de um avivamento pentecostal que aconteceu entre os escandinavos, fora dos Estados Unidos, foi o Brasil. E aí surgiu uma questão. Vamos ter que escrever sobre o Brasil. Mas não nós, mas quem poderá escrever. E o pastor Joel Reiter, ele é um ardoroso, vamos dizer assim, um admirador muito grande das Assembleias de Deus brasileiras, porque ele viveu aqui e ele tem uma experiência com as Assembleias de Deus, e ele já havia em 2009, a partir de 2009, por ocasião das comemorações do centenário que aconteceu em 2011, centenário das Assembleias de Deus no Brasil, ele se interessou em pesquisar muito sobre a Assembleia de Deus, então foi ele quem encontrou a monografia de conclusão de curso do missionário Gunnar Wing lá na Bethel, na Universidade de Bethel, que hoje é resultado do seminário teológico que Gunnar Wing estudou concluiu em 1909 a sua formação. Foi ele que trouxe, então, o pastor Joel trouxe para nós, aqui no Brasil, e a partir daí ele tornou-se meu conhecido, amigo, enfim. Se pensou em um nome, ele mais que depressa indicou o meu nome, disse, olha, o nome que tem que integrar esse grupo é o historiador, pesquisador, pastor Israel de Araújo. Aí ele mostrou as obras, o dicionário do movimento pentecostal, 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus e outras obras, Frida Bim. Então, prontamente, eu fui admitido no grupo e começamos encontros e reunir informações, e para um evento chamado
um simpósio sobre os escandinavos americanos, o pentecostalismo entre os escandinavos americanos, com vistas a escrever uma obra que acabou acontecendo com este tema, com este assunto. Prezados internautas, recebemos pastor Isael Araújo de Moraes na live do documentário da Memória Assembleana, que tem como tema a obra recentemente publicada nos Estados Unidos pela University ali de Chicago, que é a Universidade Trindade, sobre o tema Revisitando a História Pentecostal. Pastor Isael, qual é a diferença desta obra que está sendo lançada, Revisitando a História Pentecostal, em relação às demais já publicadas sobre o pentecostalismo mundialmente? Então, essa pergunta é muito importante, a resposta é muito importante. Por que os pesquisadores, muitos deles que estão aqui, que escreveram muito sobre o pentecostalismo nos Estados Unidos, fora dele, concordaram em fazer essa obra? Então, isso é dito, inclusive, no prefácio e no pós-fácio, né? No finalização do livro. Então, o prefácio foi escrito pelo Cecil Júnior, muito conhecido, e o pós-fácio pelo pesquisador David Bund. O David Bund, ele é considerado a maior autoridade hoje de pesquisa do pentecostalismo mundial. Okay? E Cecil Robert é também muito conhecido, né? Então, o diferencial dessa obra é que eles escreveram esses dois nomes, eles escreveram até isso. O avivamento de Chicago, ele é colocado, vou dizer assim, não é intencionalmente, mas por causa do destaque do avivamento de Azusa, e de forma alguma que nós vamos desmerecer o avivamento de Azusa, mas para a própria narrativa histórica americana, o avivamento de Chicago, ele foi pouco explorado, foi pouco discutido, escrito. Eu já dou aqui uma dica, porque o título Revisando, né? Porque não tem uma intenção de desfazer o avivamento de Azusa, mas é mostrar que o avivamento de Chicago tem características muito importantes que precisa ser conhecida das igrejas, dos leitores da atualidade, ainda que passados muitos anos. Então, o avivamento de Chicago, ele teve uma grande importância para o pentecostalismo americano e para o pentecostalismo mundial. Só que não tem uma obra sobre esse avivamento. Então, foi-se decidido a escrever uma obra sobre o avivamento de Chicago, para que a geração de hoje, né, aquela geração que já se foi, não tem mais jeito, mas a geração de hoje saiba do que realmente foi a importância do avivamento de Chicago. Primeiro, porque foi um avivamento anterior a Azusa, bem antes. Segundo, porque foi um avivamento entre os escandinavos, ok? E com características
muito importante para todo o avivamento pentecostal americano, com nomes de grande importância, como William Durham, que liderou o avivamento pentecostal, ainda que por um tempo muito breve, e outros pregadores de muita importância. Então, Chicago, lá em Chicago, a Aimee McPherson, ela foi ordenada, passou por lá. Luiz Franciscon, da Assembleia Cristiana e Congregação Cristã, Gunnar Wing e Daniel Berg, a Homem Glynn dos escandinavos pentecostais, eles todos passaram por lá. Então, tem características e curiosidades relacionadas com o avivamento de Chicago que precisa ter uma obra escrita sobre esse avivamento. Então, o diferencial é que essa obra vem ocupar um espaço que não tem, aliás, estava vazio, que não tinha uma obra, né, sobre o avivamento entre os escandinavos, porque parece ter sido apenas entre os americanos, né? Mas não foi somente entre os americanos. E mais foi antes de Azusa. Um pouco antes, mas foi antes, né? Foi importante esse seu comentário, pastor Israel, porque a academia ela entende que a relevância é quando a pesquisa preenche uma lacuna, e certamente essa lacuna ela foi preenchida com o lançamento desta obra monumental, revisitando a história pentecostal. Mas aí, pastor Israel, vamos para o capítulo 8, que foi o capítulo que o Senhor recebeu a nobre missão de representar, como historiador assembleiano, a história ou revisitar a história pentecostal a partir do Daniel Berg, do Gunnar Wingre. O senhor tem publicado em suas redes sociais também uma pesquisa de campo, alguns vídeos, algumas localidades onde o senhor tem coletado as suas fontes de pesquisas. Conte para nós o que o senhor descobriu, porque o senhor, pela editora CPAD, tem lançado obras de grande envergadura, como a obra do Movimento Pentecostal, das 100 mulheres, né, assembleianas neste centenário que se passou recentemente, a história da Frida, enfim, há muitas obras de sua lavra. Mas o que tem de diferente agora na sua pesquisa e o que os leitores encontram na leitura do capítulo 8, que é exatamente a obra escrita de sua lavra aí, o capítulo 8 desta obra? Muito bem. Outra grande pergunta, porque o irmão entende que uma obra acadêmica, a gente não podia dizer ou informar o que já era conhecido. Exato. Né? Então, essa obra, mas principalmente o simpósio em si, ele tornou-se um laboratório, porque nós ficamos todos juntos, o grupo, se falando, conversando, e foi instituído um site, um consórcio, na verdade, foi chamado de periódicos, de jornais em inglês, sueco, em vários outros idiomas, e ficamos trocando informações, trocando figurinhas. Então, ficamos basicamente 2 anos trabalhando, não é? Eu, para escrever sobre as Assembleias de Deus no Brasil, mas, na verdade, eu fui convidado para escrever um estudo de caso sobre Gunnar Wingre e Daniel Berg. Ok. Porque eles entenderam que, como já falei lá aqui na abertura, a maior expressão desse pentecostalismo é o pentecostalismo brasileiro, capitaneado pela Assembleia de Deus no Brasil, pelas Assembleias de Deus.
Então, eu comecei a trabalhar e escrever. Eu tive a parceria do pastor Joel Wright, porque ele foi quem assim, traduziu. Ele deu algumas colaborações, porque ele está lá no campo, né, em loco. Né, eu também aproveitei a ida aos Estados Unidos, tem familiares lá, enfim, justamente naquela região. Então, naquele sítio, né, eu pude pesquisar juntamente com eles, porque nós passamos a descobrir coisas, informações inéditas para os próprios os demais pesquisadores sobre o avivamento deles e sobre o avivamento de Chicago, mas sobre Gunnar Ving e Daniel Berg, o circuito histórico que Gunnar Ving e Daniel Berg percorreram, né? Claro que o Daniel Berg ele teve maior então pelos Estados Unidos, para estados que Gunnar Ving não foi. Gunnar Ving se concentrou mais em Kansas, no Kansas, depois Chicago, aí depois Michigan, depois South Bend, Chicago novamente, depois do Brasil, né? Mas Daniel Berg teve um pouquinho mais de estado, mas isso é um pouco de detalhe. Eu estou falando isso tudo para focar que foi uma jornada muito interessante, porque foi possível trazer para a pesquisa e para a história informações que não constavam, nem mesmo nas pesquisas dos demais companheiros. Então, o Brasil não podia jamais ficar de fora dessa obra, não é? Porque o subtítulo diz contribuições dos escandinavo-americanos para o desenvolvimento do pentecostalismo. Né? Então, Gunnar Ving e Daniel Berg, eles deram uma grande contribuição, e eles saem deste avivamento, desse pentecostalismo, né? Desse momento aí. Porque nós temos que destacar, porque no senso comum do nosso povo, as pessoas acham que Gunnar Ving e Daniel Berg são do avivamento de Azusa, de Los Angeles, e não foram do avivamento entre os batistas suecos, os escandinavos, em Chicago. E isso tem muita importância, porque a gente pode falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso, porque não foi só até a vinda deles. O vínculo deles, vamos dizer assim, continuou depois, 2, 3 décadas após eles estarem aqui no Brasil. Agora, pastor Israel, existe um jornal sueco que o senhor teve acesso, A Voz do Noivo, que traz o testemunho de Gunnar Vingre sobre a experiência que ele teve com o batismo no Espírito Santo. Me corrija a data, caso eu esteja equivocado. 23 de novembro de 1909, o batismo no Espírito Santo que Gunnar Vingre teve, que recebeu. O senhor teve acesso a esse jornal. A partir dessa leitura, o senhor consegue montar o circuito histórico e chegar na Avenida Fairfield, onde a família Otto Melks, uma família que também recebeu o impacto do avivamento de Chicago, que por conseguinte também impacta a vida de Gunnar Vingre, para depois esse impacto do avivamento de Chicago em Vingre chegar aqui no Brasil. Explica para a gente essa questão do jornal,
da sua pesquisa, quando o senhor traz o vídeo diante daquele endereço, mesmo que o prédio é outro, mas o senhor está em loco ali. Como é que foi essa pesquisa de campo, esse case aí do Gunnar Vingre? Porque o senso comum dos assembleianos acham que o avivamento começou em Los Angeles, mas não, o senhor foi muito cirúrgico, que a gênese do nosso movimento pentecostal, que tem uma base escandinava, acontece nos Estados Unidos, ali em Chicago, e a universidade também da Trindade, ela está localizada em Chicago, é isso mesmo? Isso aí, isso aí é muito lindo, esse ponto. Só mais um adendo, me confirma uma informação. 1909 é o ano do batismo no Espírito Santo do Gunnar Vingre. O endereço lá da família Otto Melkins também é na rua que tem o número 1909? É isso mesmo? É uma coincidência, exatamente. Então, esse ponto é muito bonito, muito lindo. Eu estive lá agora em dezembro, né? E aproveitei, porque passei em Chicago para me encontrar com o doutor Gustavo na Trindade, na Universidade de Trindade. A Trindade é uma universidade, só um detalhe importante, ela é da Igreja Evangélica Livre não é no sentido de livre, liberado, não. Livre porque também tem origem na Suécia, porque são os evangélicos que não eram estatais. Entendeu? Então, são livres do Estado. Então, por isso que eles free, né? Eles chamavam isso. E a Igreja Evangélica Livre fundou a Trinity muito bem, que isso é uma universidade bastante conservadora, enfim. E eu encontrei com ele lá para receber também alguns exemplares e ter até um autógrafo dele, do doutor Gustavo, que está aqui, né? Esse exemplar autografado, eu vou guardar para sempre. Exato. E outros, gentilmente. Bem, vamos... esse ponto que eu gostaria que todos os nossos internautas prestassem bem atenção, né? E eu, nas minhas palestras, eu sempre bato nessa tecla, nessa ênfase, porque o marco zero do avivamento, do derramamento do Espírito Santo, é Jerusalém, irmãos. Né? Dia de Pentecostes, né? A ocasião da festa de Pentecostes em Jerusalém, o Espírito Santo desceu, Deus resolveu descer e derramar o Espírito Santo em Jerusalém. Então, existe lugar e data e época que o Espírito Santo foi derramado, cumprimento da promessa, da forma como Jesus diz, discípulos a esperar, foi Jerusalém. E daí, então, o Espírito Santo, como diz o pastor Antônio Gilberto, escreveu, ora mais, ora menos, e um lugar sempre teve alguém com a experiência de falar em línguas, com a experiência de dons espirituais. Não é verdade que houve um apagamento, que não teve movimentos. É só, o irmão sabe, conhece a história da igreja, estuda um pouco da história da igreja. Infelizmente, a história muitas vezes é apropriada por grupos, ou a narrativa por grupos. Mas, quando a gente consegue furar, vamos dizer assim, esse cerco, e eu, como historiador, como pesquisador, que tenho essas ferramentas, né, a gente não fica só com aquela oficialidade de uma histórica. A gente, muitas vezes, o apagamento, o ignorar certos movimentos tem por detrás, isso é a realidade, por detrás alguns objetivos. Não é? Agora, a verdade é que sempre, em todas as épocas, todos os séculos, tem registro, até no dicionário do movimento pentecostal, tem uma cronologia do pentecostalismo mundial, onde há registro e ocorrência. Isso não foi diferente no Brasil. Antes da chegada de Gunnar Vingre e Daniel Berg no Brasil, há registros de algumas ocorrências, em 1908, 1909, de algumas ocorrências, até um pouco antes, de alguns no Sul e em outros lugares.
Eu tenho no meu livro História do Movimento Pentecostal do Brasil, lá na introdução, eu falo alguma coisa sobre isso, cito de outros pesquisadores, e eu mesmo pesquisei narrativa do Brasil. Então, o mover do Espírito Santo, isso é importante. Nos Estados Unidos, ocorreram vários outros em diferentes lugares antes de Azusa. O ponto alto, vamos dizer assim, foi Azusa? Ok, foi. Por causa de várias características diferenciais dos outros lugares e avivamento. Por causa da mistura, principalmente, da mistura racial, né? Estar junto, um ambiente de muitas leis contrárias, leis segregadoras, influenciando no contexto de culto, de liturgia, e Azusa rompeu com isso, enfim, tudo mais. Mas acontece que o avivamento de Chicago, ele 1902, esse é um ano chave, já na segunda igreja batista sueca, havia-se uma ênfase pelo Espírito Santo, conferências de edificação. O pastor da igreja da segunda igreja batista sueca de Chicago, por nome John Egestrand, ele já era inclinado a ministrar sobre o Espírito Santo. Ele escreveu um livro, em 1904, se não me falha a memória data, A Alegria do Espírito Santo. Os batistas suecos liam muitas obras de Moody sobre o poder secreto, que é o poder do Espírito Santo, obras de e de Gordon sobre o ministério do Espírito Santo. Eu tenho essa obra, tem em português, obra em 1800 e qualquer coisa, eu não me lembro a data aqui de cabeça. Vários autores que a Torre também, autores que tinham obras, e essas obras, eu tenho várias dessas obras de 1800, do século XIX, século XVIII, e sobre o Espírito Santo, sobre o mover do Espírito Santo, sobre línguas estranhas, sobre poder. E lá, no contexto dos batistas suecos, o avivamento, ele começa, o fogo começa a surgir. Pregadores como Martin Carlson, entre os batistas suecos, Petrus Swartz, eram pastores, junto com John Egestrand, que pregavam avivados. Tinha vários, assim, igrejas. Isso no início, já na virada do século. Observe, o avivamento de Azusa não tinha ocorrido ainda, porque ocorreu em abril de 1906, a partir daí. Então, nessas igrejas batistas suecas, já corre batismo do Espírito Santo. Pessoas falando em línguas, batizadas no Espírito Santo. Daniel Berg é batizado no Espírito Santo em 1909, em setembro de 1909. Porque o fogo, eu falo até isso nas minhas palestras, pastor, eu falo, o fogo estava aceso já entre os batistas suecos. As igrejas já estavam se pentecostalizando. Por fim, a denominação batista sueca, a convenção não se pentecostalizou. Alguns pastores se tornaram pentecostais, saíram. Então, Gunnar Wingler foi dos dois, foi o que depois foi batizado no Espírito Santo. Então, a gente conta a história de Gunnar Wingler, não porque assim, ele é o mais importante, mas a história dele ela é chave, né? Ela é chave para a chamada para o Brasil e para trazer
uma mensagem pentecostal por intermédio deles. Então, eles, de 1904 até 1909, ele foi para onde? Para o Seminário Batista Teológico, fazer teologia. Ok? Pastor Israel, ele tomou conhecimento do que estava ocorrendo em Chicago? Provavelmente sim. Mas a denominação dele não era pentecostal e nem nunca foi, e até hoje não é propriamente pentecostal. Compreendem? Gunnar ele sai em 1909 do seminário, se forma, formatura, ele sai, e ele fez estágio de pastorado em várias igrejas, e ele vai pastorear a igreja batista sueca em Menominee, no Michigan. Mas, nesse ínterim, ele se inscreve para ser missionário na Índia. E ele conta, na Diário do Pioneiro, esse momento, que ele tem até uma noiva. Uma noiva. Se namorou com uma... Não sabia se era uma sueca. Ele não diz detalhes se era sueca, se era americana. Ele não diz. Uma noiva. Né? E ele era candidato a ser... Olha que coisa interessante que as pessoas não se percebem. Na minha palestra fala. Ser missionário onde? Na Índia. Então, ele está com o pastor Menominee. Só que ele entra numa crise de direção de Deus para a sua vida. E isso é perfeitamente normal para eu e o senhor, não é verdade? Exato. Então, né? Sim. O que nós vamos fazer da nossa vida, da nossa chamada? Será que isso realmente é o que Deus quer que eu esteja fazendo? Gunnar Wingren, ele iniciou e entrou nisso. Né? Detalhes a gente não tem. Mas a gente sabe que é ação de Deus, que eu falo na minha palestra. Que se não tivesse ocorrido tudo que ocorreu com Gunnar Wingren, será que existiria a Assembleia de Deus? Boa pergunta. Ele seria missionário onde? Na Índia. Não é isso? Mas o missionário na Índia. Mas olha como Deus por detrás agindo, porque as pessoas acham que Gunnar Wingren e Daniel Berg vieram para o Brasil fundar uma igreja, fundar a Assembleia de Deus. Isso assusta a geração atual. Eu, das minhas palestras, quando pergunto ao auditório, o que vocês acham que Gunnar Wingren e Daniel Berg vieram para o Brasil? A maior parte veio fundar a Assembleia de Deus. Não foi. Eu vou dizer daqui a pouco o que eles vieram fazer. Aí, voltando, então, Gunnar Wingren, ele, nessa crise, nessa direção, vamos dizer assim, ele conta que uma irmã, uma mulher, uma irmã, não sei se era da própria igreja dele, não sei, não tem detalhes. Ele conta que essa irmã deu um conselho para ele. Olha, irmão Wingren, eu sinto que o irmão vai ser missionário, mas ela era batizada no Espírito Santo. Por quê, pastor Éder? Porque o fogo estava aceso em Chicago. Já existia dezenas de pessoas e famílias batizadas no Espírito Santo. Entre eles, em Chicago, a família Melquice. Isso. Entendeu? Lá no South Bend, a família Dolof Udin, a família Udin. Porque o fogo já estava. Várias pessoas batizadas com o Espírito Santo. Daniel Berg já estava batizado com o Espírito Santo. Olha, veja bem, as igrejas não eram pentecostais, mas tinham pessoas batizadas com o Espírito Santo, falando em língua. Na igreja do pastor John Egerstein já estava batizado com o Espírito Santo. Este livro conta isso tudo, os primeiros capítulos, tudo isso.
Eu não estou falando nada que não está fora aqui do livro, ok? Inclusive, esse livro aqui, ele é muito legal, porque eu mesmo achava que Sophie South Band não passava da história do episódio da casa do irmão Lofildin. Não, South Bend tem uma importância muito grande para o avivamento pentecostal. South Bend teve igrejas pentecostais fortes, pregadores pentecostais, né? Então, Indiana tem uma importância muito grande. Então, tem um capítulo só sobre South Bend aqui, né? E aí, voltando à história de Gunaving, ele concorda com aquela sugestão. Ele está em busca de direção de Deus, vida. E aí ele vem para... ele toma conhecimento de uma conferência de edificação que tem as características pentecostais, vamos dizer assim, ok? Vamos colocar assim, ok? Porque eu não posso forçar um anacronismo, né? Dizer que eles chamavam de pentecostais, não vou dizer isso. Mas possivelmente sim, porque John Strang era inclinado, o pastor Petrus Schwartz, pastores de várias igrejas de Chicago, que era assim, a terceira igreja, a quarta igreja batista sueca, ok? Detalhe importante, não tinha americano envolvido. Era um idioma sueco, entre os batistas suecos. As igrejas suecas só vão usar o idioma lá para a década de 40, 50, que elas hoje nem se chama Convenção Batista Sueca, se chama o nome da denominação é Converse, ok? Então, se americanizaram, vamos dizer assim. Então, Gunaving conta que ele soube de uma conferência isso em 1909. Ele fala que foi numa conferência promovida na primeira igreja batista sueca de Chicago. Infelizmente, não sabemos por que ele citou que foi na primeira igreja batista sueca, mas não há... Eu já pesquisei, outros mais, pesquisei em todos os arquivos, no centro histórico dos batistas suecos, que fica lá na Universidade de Bethel, porque em 1919, se não me falha a memória, todo o seminário batista de Chicago foi transferido para São Paulo, e aí lá tornou-se a Universidade de Bethel, que não tem só teologia, tem várias outras graduações. A universidade é muito grande, eu já visitei. Eu já fui lá umas 4 ou 5 vezes nesse centro histórico, e a gente nunca encontrou nenhuma propaganda, nenhum jornal unia com que é o mensageiro da paz dos batistas suecos, vamos dizer assim, da época, nenhum anunciando essa conferência na primeira igreja, mas sim na segunda igreja batista sueca do pastor John G. Strang. Por quê? Porque era a igreja, o polo, a igreja concentradora. Todos os pastores batistas suecos que eram inclinados davam palavra lá, enfim, essa igreja, ela realizava essas conferências com esse caráter, vamos dizer, pentecostal. E até que pessoas foram batizadas no Espírito Santo, principalmente em 1916. Antes, a principal ocorrência é fevereiro de 1916, um ou 2 meses antes mais ou menos, de Azusa, entre os batistas suecos. E Gunaving, em 1909, então, quando ele vai para Chicago, a conferência está sendo realizada de 17 a 21, se não faz memória, de novembro de 1909, na segunda igreja batista sueca. Porque várias pessoas estavam lá para serem batizadas, buscando o batismo do Espírito Santo, e lá também tinham pessoas batizadas com o Espírito Santo. Então, esses endereços, a casa do irmão da família Melquis, eram muito próximos dessas quadras, estavam muito próximos de Chicago. É um lado mais antigo de Chicago, muito próximo da igreja, da local de Moody, da primeira igreja batista sueca, coisas muito próximas.
muito próximos. E, então, Gunnar Wingli, eu descobri o histórico, a descoberta foi minha, desse consórcio de periódicos, porque é chamada, não sabe, aquelas pesquisas transversas, né? Sim. Você pesquisando uma coisa, você encontra outra. Exatamente. E pérolas. E eu repassei para os meus companheiros, colegas do grupo, eles ficaram encantados, maravilhados com isso. E aí o Gunnar Wingli, ele conta lá que ele buscou, mas terminou a conferência no domingo e não foi batizado com o Espírito Santo. Mas ele ficou muito desejoso, porque era daquela característica de avivamento que se estender terminou os irmãos ir para a casa do outro, né? Aquela simplicidade, não sei se é aqui saudosista, mas é aquela coisa de vigília, e resolveram ir para a casa do irmão Melquis, na rua Fairfield, 1909, coincidência, né? Não existe, hoje é um residencial, estive lá agora em dezembro, e para fazer uma filmagem no local, e ele conta que eles resolveram ficar lá na casa do irmão e buscando a Aomi Green. A Aomi Green devia ser um pastor que era da Suécia, muito importante para a história da Assembleia de Deus nas décadas seguintes. Ele conta isso, do como foi que ocorreu, que ele fala que Daniel Berg estava lá, orando, enfim, e o Aomi Green, ele enxergou visivelmente, na madrugada de 22 para 23, creio que da segunda para terça, um fogo. Ele viu um fogo no peito de Gunnar Wingli. Um fogo no peito de Gunnar Wingli. E Gunnar Wingli começou a se alegrar, e falaram em outras línguas, e foi uma alegria, foi assim que aconteceu o batismo do Espírito Santo de Gunnar Wingli. Gunnar Wingli, então, ele volta para a sua igreja, meu nome, curtando, resumindo, ele fala com a igreja sobre isso, mas a igreja recusa. Ele é praticamente desligado da igreja, os irmãos pedem para ele ir embora, e agora ele fica, na verdade, batizado com o Espírito Santo, mas continua sem a direção de Deus para onde o que ele iria fazer. Estava cheio do poder, cheio do fogo do Espírito Santo, mas ele talvez pensa, vou ser missionário, mas para onde? Onde? E aí, no contato que ele tem com um pregador chamado Sandy Glynn, Fernando Sandy Glynn, que era pastor em South Bend, na Igreja Batista Sueca, e Sandy Glynn já era batizado do Espírito Santo, pentecostal. Ele convida Gunnar Wingli para, lá meados de 1910, para ir para a igreja em South Bend. E fica lá. Ele diz que é o pastor lá, mas, na verdade, não é bem o pastor, porque Sandy Glynn, ele começa a ser itinerante pelos Estados Unidos. E aí, o que acontece? Deus usa o irmão Undin nos cultos lá, no sábado, lá na casa dele, e Deus fala na profecia que ele seria missionário para um lugar chamado Pará, né? Pará. Daniel Berg, com amizade que já conheceu o Gunnar Wingli, vai para South Bend, e lá Deus direciona os dois. Aleluia. Se não fossem batizados pelo Espírito Santo, ele iria ser missionário na Índia. Será que teria a Assembleia de Deus? Então, ele veio para o Brasil pregar, não veio fundar a Assembleia de Deus. Ele veio pregar a mensagem do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas e os dons espirituais.
isso reiteradas vezes ele escreve no Diário do Pioneiro. Daniel Berg, Gunnar Wing e Daniel Berg sempre disseram. E Deus fez com que surgisse esse movimento. Chegamos então, pastor Israel, nas considerações finais. Ficaríamos aqui muito tempo te ouvindo. E nas considerações finais, eu queria te perguntar o seguinte: são duas questões nas considerações finais. A primeira, nesse colegiado de historiadores que o senhor participou aí na Universidade da Trindade, em Chicago, a escolha assertiva desta foto que representa um momento histórico do movimento pentecostal. O senhor puder falar um pouquinho dessa foto que está na capa do livro? E o livro foi lançado em inglês. Existe algum projeto aí para que os povos de língua portuguesa tenham acesso à leitura em nosso idioma? Muito bem. A capa muito linda, né? A foto, ela retrata essa característica de campanha de avivamento. E como eu já falei, não somente entre os batistas suecos, entre os suecos que se tornaram pentecostais, mas entre os noruegueses, finlandeses, e aqui retrata um avivamento muito característico desta momento histórico que se espalhou pelos Estados Unidos, né? Você pode encontrar, por exemplo, em Chicago, a Filadélfia, que surgiu a partir dos batistas suecos e foi dirigida até pastoreada em 1941 pelo Pedro Ledescha Suécia, vai ser pastor da Filadélfia. Visitei, continua uma igreja pentecostal até hoje, então vale a pena mostrar que a chama dela está acesa. E essa obra, ela é uma obra, então, internacional, ela faz com que as Assembleias de Deus ela apareça no idioma, na literatura pentecostal internacional, que é bastante ignorado, é muito pouco que se escreve sobre as Assembleias de Deus no Brasil, e essa obra aqui, então, ela vem tentar reparar um pouco isso, né, vamos dizer assim, e ajudar cada vez mais, e a promessa, o interesse da CPAD, o irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, que mandou um abraço, diretor executivo da CPAD, ele já presenteei ele com um exemplar, e a casa publicadora certamente está tomando as providências para traduzir e lançar essa obra no idioma português, que vai ser certamente uma inspiração para todo o povo. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de representar o nosso povo, nossos amados companheiros, escrevendo esse capítulo 8, sobre Gunnar Wing e Daniel Berg e as Assembleias de Deus no Brasil. Eu agradeço muito essa oportunidade, que é a primeira no Brasil sobre essa obra aqui. Pastor Israel, nós que agradecemos. O senhor é um guardião da memória, da história do movimento pentecostal brasileiro, especialmente das Assembleias de Deus de nossa pátria, esse resgate da história pentecostal que o senhor tem feito com muita dedicação, com fontes originais, pesquisa de campo, estudos de caso, coleta de dados, e o reconhecimento da Academia Norte-Americana, da Universidade de Trindade, pelo seu expressivo trabalho, pastor. Somente Deus para recompensá-lo. Estamos muito bem representados pelo senhor como historiador e como pastor, como servo de Deus, como crente em Jesus Cristo, que tem sido para nós referência, que estamos sempre procurando uma referência nos estudos da historiografia pentecostal, assembleiana, e o senhor vai retornar aqui, viu, pastor, mais vezes, permitindo Deus, trazendo mais novidades, mais lançamentos, mais pesquisas. O Memórias das Assembleias de Deus está sempre aberto para recebê-lo. Muito obrigado, pastor Israel. Eu que agradeço a todos a paciência e o interesse de estar nos assistindo. Que o Senhor nos abençoe
e vamos manter essa chama acesa. Amém? Amém. Infelizmente, terminou mais um documentário da Memória Assembleiana e agradecemos muitíssimo ao pastor, historiador Isael Araújo de Moraes pela brilhante entrevista. E agradecemos, sobretudo, a você, prezado internauta, que nos brindou até agora com a sua audiência. Se Jesus não voltar, na próxima semana estaremos aqui com mais um convidado, resgatando a memória das Assembleias de Deus e preservando a nossa tradição histórica pentecostal. Então, até lá, um forte abraço e fiquem todos na paz do Senhor. Bem.